Agora vamos dizer que você está querendo dar um passo a mais, você quer chegar ali num pleno mais ou menos, né? Vamos trabalhar como pleno. Quais ferramentas eu acho que um pleno deveria saber? Um pleno ele tem que estudar para ele poder ser um bom pleno. Eu diria que um pleno ele tem que ter em questão de ferramenta, tá bom? Não tô falando aqui só sobre o geral, tô falando em questão de ferramentas que um pleno tem que saber. Eu acho que sim, um pleno ele já tem que ter noção de, por exemplo, não só como funciona Cypress, como funciona outra ferramenta de automação. Precisa saber necessariamente outra linguagem? Não, não precisa. Se você quiser aprender outra linguagem e aprender outra ferramenta de automação, perfeito. Porém, tente achar uma outra ferramenta que você acha interessante. Eu indicaria, caso você já saiba Cypress, vá para Selenium ou vá para Playwright. São as duas ferramentas mais utilizadas no mercado, as duas outras ferramentas mais utilizadas no mercado, tá bom? Então, tipo, utilizar WebDriver IO com Selenium ou com Playwright, tanto faz. Isso vai te colocar numa posição muito legal, porque você vai ver como esses projetos são parecidos, tá bom? E com isso, você aprender essa outra tecnologia é muito bom no seu dia a dia, até mesmo para você fazer mais entrevistas e tentar até mesmo implementar essas tecnologias nas empresas. Você não precisa ter medo de escolher uma tecnologia diferente. A empresa sabe que se você está escolhendo uma tecnologia diferente porque você considerou a melhor para aquele momento, mesmo que você tenha que aprender ela, não é um grande problema, tá bom? Outra ferramenta que um QA, aí como pleno, eu acho que ele teria que saber, com certeza, ele precisa aprender sobre CI. Exatamente, CI que faz parte do DevOps, né, no geral, mas CI/CD é algo muito importante que o QA ele tem que trabalhar. Por quê? No CI, o que significa CI? CI significa Continuous Integration. E se você está trabalhando com CI, né, se você é um QA e tem testes automatizados, você vai ter que integrar esses testes automatizados nessa pipeline de CI. Então, por exemplo, quando um desenvolvedor ele fizer alguma alteração no código e ele mandar essa alteração, por exemplo, para o GitHub, ou seja, para o repositório dele remoto lá e pedir para fazer uma PR, né, pull request, vai rodar os seus testes, incluindo até mesmo, se você quiser, os seus testes end-to-end, tá bom? Não necessariamente um teste end-to-end ali é o ideal, tá bom? Mas com certeza você pode colocar o seu end-to-end numa pipeline de CI. E qual ferramenta eu indicaria para você fazer isso? Que é super simples, super fácil, muitas empresas utilizam também. Hoje ela disputa o mercado muito bem, que é o GitHub Actions, tá bom? E o legal é que mesmo GitHub Actions ou outras ferramentas, como por exemplo, tem o GitLab CI, tem também, por exemplo, o Jenkins, que são ferramentas de CI que são competidoras, né, ali do GitHub, mas eu gosto muito do GitHub e elas são muito parecidas no final das contas. Você vai ter que só entender como cada uma dessas ferramentas de CI funciona para você automatizar os seus testes, né? Então, o seu teste automatizado rodar automaticamente, além disso, tá certo? O Henrique falou, Lume, no seu curso, cara, é muito engraçado, Henrique, que você me chama de Lume, mas meu nome é Henrique e o meu apelido é Mene. Mas assim, sinceramente, mesmo que você seja pleno e você não tenha total conhecimento aí de CI, é muito provável que você consiga uma vaga, tá bom? É muito, muito provável. Então, assim, não precisa se preocupar tanto com isso quando você estiver num nível pleno. Até mesmo no nível sênior, dependendo da empresa, por às vezes já ter um DevOps que ele é focado nisso, às vezes você nem precisa necessariamente saber sobre CI ou saber fazer esse tipo de coisa, mesmo sendo sênior, porque meio que outra pessoa vai tomar conta disso. Porém, eu acho que faz muito sentido você aprender isso pro seu dia a dia, faz todo sentido pro seu crescimento na parte de tecnologia e até mesmo pessoal, porque eu acho que te dá mais confiança quando você aprende esses tipos de tecnologias, tá certo? E é isso, time. Basicamente, eu acho que é isso que um pleno teria que trazer pro balde, né, em relação a tecnologias. E é o que eu tô te falando, tá vendo como eu não tô esperando muito de um QA pleno em relação à ferramenta, porque não é a ferramenta que vai fazer ele ser um bom QA. O que vai fazer o cara ser um bom QA é o overall. Mas eu gosto de falar sobre as ferramentas que o pessoal fica muito ansioso sobre isso. Mas é isso, pessoal. Então, ó, gente, é isso. Para um pleno, eu acho que ele tem que saber aí uma ferramenta de CI, né? Pelo menos uma ferramenta aí para poder trabalhar com a parte de pipeline de teste, para poder adicionar, que é uma coisa super fácil de aprender. Dá para aprender em meia hora como que você faz isso. Inclusive com Cypress, com Selenium, isso vai funcionar com qualquer ferramenta que você já sabe. E a outra seria aprender mais uma ferramenta de automação, ou até mesmo aprender Appium. Appium eu acho muito interessante você aprender, né? Para poder fazer testes automatizados para aplicativos. O Appium ele é uma ferramenta focada nisso e hoje no mercado eu só conheço duas que estão no mercado, tá certo? E uma é muito nova, então ela tem pouquíssima no mercado, e a outra é Appium. A Appium ela é a dominante, então se você quer aprender automação mobile, você aprende Appium, ponto. E se você
Também pode aprender uma outra ferramenta que ela parece ser muito interessante, chama Maestro. Eu nunca usei ela, eu já falei sobre ela aqui algumas vezes, eu já até entrei no site do Maestro aí para mostrar para vocês, mas eu sinceramente nunca usei e eu nunca aprendi. Eu precisava parar para ler um pouquinho a documentação deles e ver como que funciona, até mesmo para trazer para vocês. Mas é que não tá dando muito tempo agora. Mas é isso, gente. Appium é a ferramenta mais utilizada de automação mobile. Antigamente eu já trabalhei com uma outra ferramenta chamada Calabash, talvez vocês podem já ter ouvido falar, que também é uma ferramenta para automação de teste mobile, né, para celular, mas eu acho que ninguém mais usa Calabash. Ele foi descontinuado pela empresa, deixaram na mão da comunidade, mas eu não sei se foi para frente. Eu até dei uma olhada esses tempos aí no repositório do Calabash. Aí, ó, o Diego falou aqui, Robot e Appium é muito legal. Cara, que bom que você gostou, eu vou ser bem sincero, tá? Automação mobile, tá bom? Fazer automação de testes para celular, eu acho a mais chata que tem. Eu acho muito chata de fazer. Não é que ela é difícil, tá? Ela não é difícil, ela só é chata. Nossa, ela tem muitos percalços, é chato, é pesado, então não é qualquer computador que vai rodar uma automação mobile. Então, por exemplo, se você comprou um computador, você vai precisar fazer uma automação mobile, esse computador ele é um computador mais velho, ele não tem uma memória legal, cara, você vai ter um processador bom também, porque tem que rodar o emulador, tem que rolar, no caso, às vezes você roda o VS Code e o Android Studio ao mesmo tempo para poder emular. E não só isso, tá? Para você aí que está querendo fazer automação para mobile, se você precisar fazer uma automação para mobile utilizando iOS, então, por exemplo, você quer testar um aplicativo iOS, você não consegue fazer essa automação se você não tiver aí um Mac, tá bom? Então você não vai conseguir fazer a sua automação rodar localmente utilizando o Mac. Se você não tiver um Mac, aliás. Então é por isso que é muito chatinho fazer automação mobile. Eu não curto tanto, mas foi inclusive uma das ferramentas que eu aprendi, né? No caso dos conhecimentos que eu tive, eu aprendi automação de testes com Selenium, né, para web e também aprendi para mobile. E desde aquela época eu já sabia que era mais chatinho. Mas assim, galera, não significa que é mais difícil, longe disso, tá? Não é nada difícil. Tanto é que tem o Diego aí vindo aí falar que curte muito trabalhar com Appium, né? Robot Framework e Appium. Eu nunca cheguei a trabalhar com Robot Framework, tá, Diego? Mas eu sinceramente acho uma ferramenta sensacional e também tem muito mercado. Ela parece ser uma ferramenta que deixa as coisas um pouco mais fáceis na hora da automação, inclusive.